Em um dos vídeos passados eu comentei rapidamente sobre algumas outras técnicas de controle e eu vi que alguns de vocês ficaram curiosos e expressaram isso nos comentários do vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre algumas diferentes técnicas de controle, ou pelo menos o que eu me lembro delas. Isso depois da vinheta. Antes de começarmos, se você acha esse conteúdo útil, deixa um like e considere se inscrever no canal. Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre algumas diferentes técnicas de controle. A ideia é nós fazermos um breve resumo delas e comentarmos algumas vantagens e desvantagens. É claro que isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje são apenas algumas das técnicas que eu conheço e é claro que existem muitas outras. Se você por acaso conhece alguma outra e quer compartilhar o que você sabe, deixa um comentário neste vídeo. E ainda, como eu estou tirando muitas dessas informações da minha memória, pode ser que eu cometa algum equívoco. E se esse for o caso, por favor, deixe um comentário também. Então vamos começar com a queridinha da indústria, o controlador proporcional integral derivativo. A sua lei de controle é definida pela função de transferência. E você deve se perguntar por que o controlador PID ele caiu nas graças da indústria, ele é tão famoso. Porque ele é uma estrutura fixa, porém versátil, ele consegue resolver uma série de problemas. Mas por ser uma estrutura fixa, uma vez que você aprende ela, você pode transferir a sua experiência para outras aplicações. Além disso, os parâmetros do controlador PID, ou seja, os seus 3 ganhos, têm uma função muito fácil de entender mesmo de forma intuitiva. É fácil entender o que o ganho proporcional faz, o que o ganho integral faz e o que o ganho derivativo faz. E com isso nós podemos transferir esse conhecimento intuitivo para tabelas que permitem muitas vezes fazer a sintonia desse controlador de forma empírica com alguns testes. Além disso, é claro que nós não estamos limitados somente à sintonia empírica do controlador PID. Nós podemos utilizar outras técnicas, como o lugar das raízes ou algumas técnicas analisando a resposta e frequência da planta. Agora, quais são as desvantagens do controlador PID? A primeira delas é que, apesar da estrutura ser versátil, ainda assim ela é fixa. E, portanto, existem alguns problemas em que não é possível aplicar o controlador PID e chegar nos parâmetros de desempenho desejados. Além disso, se nós quisermos levar outras variáveis em consideração no nosso controle, como, por exemplo, fazer um controlador que economize energia, isso não é possível com o PID, ou pelo menos não é uma formulação tão direta do controlador PID. E uma terceira desvantagem do PID, que tudo bem, não é uma desvantagem do controlador, mas é que às vezes se ensina tanto PID desde o nível técnico até a graduação, que muitas pessoas acabam acreditando que o controlador PID é tipo uma panaceia, um remédio para todos os males, um controlador tão versátil que pode ser aplicado em qualquer tipo de problema. Como eu disse, não é uma característica do controlador, mas às vezes de algumas pessoas que só conhecem o controlador PID. E é isso também que nós vamos ajudar a mudar no vídeo de hoje. A segunda técnica de controle seria projetar uma função de transferência genérica para o controlador. Neste caso, a nossa função de transferência seria descrita por um numerador e um denominador do controlador. E agora nós não estamos mais presos a uma estrutura fixa, que nem estávamos com o PID, mas nós podemos gerar estruturas mais complexas e, portanto, resolver uma gama maior de problemas. Logo, a primeira vantagem de uma abordagem dessas é ter uma técnica de controle mais versátil. Porém, essa abordagem traz uma série de desvantagens. A primeira
é que, diferente do PID, que é um padrão de indústria e vem implementado em muitos CLPs, por exemplo, a possibilidade de implementar uma função de transferência genérica nem sempre é contemplada nesses equipamentos. Ainda que você possa implementar uma função de transferência genérica, a influência dos parâmetros dessa função de transferência no desempenho do sistema não é direta, ou seja, não tem uma relação facilmente percebida por um técnico, como é o caso do controlador PID. E logo, se a influência dos parâmetros não é facilmente entendida, será necessário, para fazer a sintonia desse controlador, técnicas mais avançadas, muitas delas que vão exigir conhecer um modelo matemático da planta. Por fim, uma última desvantagem que nós não vamos ter espaço para escrever é que nada garante que a implementação de uma função de transferência genérica vá levar a um resultado ótimo, ou seja, vá levar ao melhor desempenho possível de ser alcançado. Essas duas primeiras técnicas de controle que nós falamos, elas são referentes à entrada e saída, ou seja, eu só preciso da saída do sistema para calcular o sinal de controle que eu devo injetar na sua entrada. Porém, na terceira técnica, nós vamos falar de realimentação de estados, ou seja, o sinal de controle será dado por uma matriz K que multiplica o vetor X, que são os estados do sistema. Então, na realimentação de estados, não basta saber a saída do sistema, nós precisamos ter todos os estados. E, em geral, nós temos mais estados do que saída. Ou seja, a realimentação de estados demanda que você tenha mais sensores no seu sistema ou que você use uma técnica de estimação de estados. Porém, como agora nós temos acesso a mais informações, inclusive de variáveis internas do sistema, nós temos muito mais controle sobre o comportamento do sistema. E aqui eu escrevo controle entre aspas, para entender que isso está relacionado a termos mais informações do sistema. É claro que, como nós estamos fazendo uma operação matemática de multiplicar uma série de ganhos dentro da matriz K pelos estados do sistema, nós também perdemos o entendimento intuitivo de como esses ganhos afetam a performance. E, em geral, para fazer a sintonia de um controlador com uma realimentação de estados, nós vamos precisar ter o modelo da planta. E agora não é apenas o modelo entrada e saída, ou seja, não é apenas a função de transferência, mas o modelo interno, como por exemplo uma representação de espaço de estados. Em geral, tudo que uma realimentação do tipo entrada e saída consegue fazer, uma realimentação de estados também consegue fazer. Basta sintonizarmos adequadamente o controlador. Agora nós vamos falar sobre a quarta técnica de controle, que é o LQR, do inglês regulador linear quadrático. Ele consiste em nós elaborarmos uma função custo do sistema. Esta função custo, que está aparecendo na célula do resumo, é dada por uma integral, normalmente de 0 a infinito, de algumas matrizes que multiplicam os estados e as entradas. Se a sua professora na escola falou que não é certo multiplicar maçãs com bananas, então é porque ela não conhecia o controle LQR. Porque aqui essas matrizes, sim, multiplicam estados com entradas. Então nós podemos estar multiplicando e somando correntes com tensões, com forças, etc. Nós estamos multiplicando e somando todas as variáveis de estado e combinações entre elas. Qual que é a ideia? Uma vez que nós escrevemos essa função custo, nós podemos calcular a ação de controle que minimiza essa função custo. E para o caso da integral ser de 0 a infinito, essa ação de controle será uma realimentação de estados. O que difere então o LQR para uma realimentação de estados genérica é que nós temos uma fórmula para calcular exatamente qual que deve ser a matriz K. E qual a vantagem disso? Isso nos leva a um controle ótimo.
ou seja, um controle que minimiza a função custo. Então eu posso projetar a função custo, por exemplo, para minimizar a energia gasta pelo controlador. Então eu pego, por exemplo, um estado que é uma corrente, um estado que é uma tensão. Se eu multiplico esses dois estados, corrente e tensão, eu tenho potência. E como eu faço a integral da potência, eu tenho energia. Então note que eu poderia fazer um controlador que leva em consideração a energia gasta pelo sistema e tenta minimizar ela, ao mesmo tempo que mantém certos parâmetros. Agora, qual que é a desvantagem? É difícil saber, quando se projeta a função custo, quais que serão os parâmetros de desempenho do sistema em malha fechada. Por exemplo, como que eu devo escolher as matrizes Q, R e N para atingir um sobressinal que não ultrapasse 15%? Isso não é tão fácil de fazer. Além disso, como todo controle que é uma realimentação de estados, nós precisamos ter as informações de todos os estados do sistema, o que demanda mais sensores ou um estimador de estados. Falando em otimização, nós vamos passar agora para a técnica de controle MPC, do inglês Controle Preditivo por Modelo. Acredito que a tradução seja essa. Qual que é a ideia do MPC? Nós também vamos escrever aqui uma função custo. Digamos que a nossa função custo seja essa. O controle MPC também é um controle entrada e saída, ou seja, ele se importa apenas com a função de transferência do sistema. A ideia é que, se nós sabemos o modelo matemático da função de transferência, nós poderíamos simular, antes de aplicar a ação de controle no sistema, qual influência essa ação teria no sistema real. Ou seja, se eu tenho um modelo matemático de um motor, eu posso calcular de antemão o que vai acontecer se eu aplicar 5 volts na sua entrada. Então eu poderia fazer uma série de cálculos para saber qual que é a ação de controle ótima que eu preciso aplicar. Ótima do ponto de vista da função custo J que a gente projeta para o controlador. Uma outra vantagem do controle MPC é que, além de colocarmos a função de custo, nós podemos colocar restrições em algumas variáveis. Como, por exemplo, se eu sei que a minha entrada tem saturação, eu posso colocar no cálculo do controle MPC uma condição para que essa entrada não ultrapasse o valor de saturação. Ou se existe algum estado que eu não quero que ultrapasse um certo valor, eu também posso inserir essa restrição dentro das condições do controle MPC. Além disso, como o MPC lida com sistemas lineares, todo esse problema de otimização ele acaba resultando, se eu não estou enganado, em um problema de otimização convexo, ou seja, um problema bem comportado e, entre aspas, relativamente rápido de se resolver. Agora, quais que são as desvantagens do controle MPC? A primeira delas é que a técnica MPC ela só pode ser aplicada em tempo discreto. Eu desconheço se existe MPC para tempo contínuo. Além disso, o MPC computa o problema de otimização para decidir a ação de controle a cada intervalo de amostragem. Ou seja, se você tem um intervalo de amostragem de 50 milissegundos e assim aplica 20 ações de controle por segundo, o seu microcontrolador terá que resolver a cada segundo 20 problemas de otimização. Note que no LQR nós também tínhamos uma função de custo e um problema de otimização. A questão é que, uma vez que nós decidíamos a função de custo, nós calculávamos uma realimentação de estados e podíamos implementar ela no microcontrolador e ela nunca mais seria recalculada. Já no controle MPC, nós precisamos resolver o problema de otimização a cada intervalo de amostragem. Agora, por fim, nós vamos falar de uma variação do controle MPC, que é o NMPC. Da sigla em inglês, é o controle
preditivo por modelo não linear. Então, resumindo, é a mesma coisa que o MPC, mas não limitado apenas a sistemas lineares, mas podendo lidar com sistemas não lineares. Nesse caso, nós também teremos uma função custo, e não estamos mais limitados apenas a funções custo quadráticas, nós poderíamos ter um outro tipo de função custo, e nós também podemos adicionar as condições de restrições de entrada, de estados, etc. Agora, por estarmos tratando de um problema de otimização não linear, que pode e muito provavelmente não será convexo, nós não temos mais a garantia de calcularmos a ação de controle ótima. Nós podemos calcular uma ação de controle subótima, quando o nosso problema de otimização recai em um mínimo local e não num mínimo global. Agora, a grande vantagem do NMPC é a capacidade de trabalhar com sistemas não lineares, que o MPC não conseguia. Chegamos no fim do vídeo, onde em cerca de 20 e poucos minutos eu tentei dar uma pincelada nas técnicas de controle que eu conheço e já estudei. Me conta nos comentários quais dessas técnicas você teria mais interesse em ver um vídeo no futuro que eu posso fazer. De resto, se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Semana que vem terá um conteúdo sobre a área de sistemas de controle no seu feed. Um forte abraço e até a semana que vem.